Invista no fundo de ações do Market Makers e ganhe até R$5.000 em benefícios que só a comunidade Market Makers pode te dar. Clique no link da descrição e saiba mais. Já que a gente estava vendo as piadas do tio do pavê, contra a fraude não há argumentos. Foi uma fraude no balanço que, até onde a gente sabe, nem os bancos pegaram, que tinha uma exposição razoável às lojas americanas. A gente tinha uma posição muito menor do que a gente chegou a ter em dezembro. Acho que aí foi um acerto ou um erro menor nosso. Por que a renda fixa não é fixa? Porque o mercado diariamente desconta o preço dos papéis de renda fixa com a nova realidade. Ele pegou o paletó, fez assim com o paletó. No BBA, super sério, né? O Suzano, ele fez assim com o paletó. E saiu correndo com o braço levantado assim, tipo fantasminha. Puta porrada que ele deu, né? Foi um puta PNL. Então essa foi uma boa história. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 43, episódio que a gente vai falar de crédito, vai falar de dívida, vai falar de empresa com problema. A gente gosta de problema, né, Renato? Eu adoro. Você gosta de Adoro problema. Você gosta de resolver problemas ou acumular problemas? Causar problemas. Causar problemas. Você é Sou um punk, praticamente. quase um punk da Faria Lima, né? Um anarcocapitalista. Meu Deus do céu. Muito mais anarcocapitalista, Meu Deus infelizmente. do céu, que beleza. Esse é Renato Santiago, um homem versátil. E nesse episódio a gente vai falar de... A gente pode até chamar... Geralmente a gente fala com os analistas de ações, os que fazem a seleção de ações. A gente vai falar com quem seleciona as dívidas, né? As empresas que valem a pena ser investidas pelo lado da dívida. A gente vai entender se é a empresa ruim que vale a pena investir, se é a empresa que não vai quebrar que vale a pena investir, mas o momento é bem propício porque, como a gente já viu em alguns episódios aqui do Market Makers, muito da situação de crédito das empresas no Brasil ajuda a explicar o que está acontecendo no sistema financeiro brasileiro, na economia como um todo, e alguns casos de sucesso na Bolsa têm aparecido por isso, né? A gente descobriu recentemente a Cielo, que é uma empresa que tem se beneficiado um pouco disso, mas a grande parte da economia brasileira acaba se ferrando com isso, né? Acho que o setor de varejo ficou bem emblemático com isso, né? Teve o caso da Americanas, teve o caso da Tokstok, tiveram várias outras empresas do setor que vêm se prejudicando, e a gente está aqui com um gestor cujo trabalho dele é selecionar as empresas para investir olhando para a dívida, e vai falar do dia a dia dele, o que ele está olhando, e vai trazer algumas explicações. A gente até separou aqui na pauta umas perguntas capciosas sobre Americanas, Light, Petrópolis. Será que ele vai falar de tudo isso? Renatão? Vai ter que falar. Então você vai ter que ficar até o final para saber se ele vai falar. Ele é o nosso convidado Eduardo Alhadef, ele que já faz essa brincadeirinha de gestão de crédito já há muito tempo. Antes ele estava, inclusive, tocando um fundo de dívida corporativa de mercados emergentes em Londres, do famoso JP Morgan. Ele ficou lá por 8 anos, né? Quase 8, 7 anos e meio, mais ou menos. E, bom, deixou Londres, né? Cidade triste, cidade... Chato, né? Pô, vamos voltar pro Brasil. Chove muito. Tem pouco problema em Londres. Aqui tem mais problema, então... E ele veio para cá. Na época, ele tá na Ibiúna, né? Na época, a Ibiúna não tinha essa área de crédito, né, Eduardo? Correto. E você hoje é o co-CIO da estratégia, junto com a Vivian, e vocês estão com quanto, mais ou menos, sob gestão nessa? 2.300 e uns quebrados. E uns quebrados, dinheiro ou empresas quebradas? Dinheiro. Tô rapidinho, hein? Tá sagaz hoje. Quanto tempo já da estratégia? O primeiro fundo completa 3 anos agora no 31 de julho, então quase 3 anos. Eu comecei na Ibiúna em maio de 2020, para começar do zero mesmo, contratar o time, etc. Foi bem no período da pandemia. A Vivian e a Ibiúna a gente vinha conversando desde 2019. Obviamente, pandemia, incertezas, a Vivian ainda ficou com problema pessoal além de tudo isso, então ela não começou logo do início, mas conseguimos convencê-la, ainda bem, e ela se juntou em agosto de 2020, então a gente está praticamente junto desde o início. Mas quando eu comecei era só eu, assim, e à distância, né? Auge da pandemia, trabalhando de casa e começando o projeto que até agora trouxe muita satisfação, estou bem feliz. Eu lembro do começo porque estávamos em outra encarnação quando eu conversei com o Eduardo para falar um pouco dessa
tarefa do Bond Picker. Na época eu chamei ele de Bond Picker. E a estratégia está com 2 bi e pouquinho, né? 2 bi, 300 uns quebrados. Naquela época tinha 20 milhões. Exato, era 25 milhões na época, que era o dinheiro inicial ali do fundo. Mas a Ibiúna como um todo já está com 36, quase 37 bilhões em ativos sob gestão. Uma das maiores gestoras hoje do Brasil em ativos sob gestão. Os fundos, né, os principais fundos da casa, os fundos multimercados, têm tido uma performance muito boa. Acho que foi um dos primeiros episódios com o Azevedo aqui, falando sobre a inflação. A inflação vai ter que voltar aqui daqui a pouco, né? Que o assunto estava voltando a ficar... Continuo sem entender o que está acontecendo. Recorrente. Você não é o único, né, Renato? No dia eu entendi, agora eu já não entendo de novo. Eduardo, para dar aquela aquecida nos motores, e para quem está ouvindo pelo podcast, guardar o tostão da sua voz, claro. Como é que você se definiria aí no mercado? Quem que é o Eduardo na Faria Lima? Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade, é um enorme prazer estar aqui, escuto quase todos os de vocês, às vezes fico atrasado porque tenho outras coisas, outras atividades, mas sou um assíduo frequentador dos agregadores de podcast. Que maravilha, audiência selecionada aí. Só fico triste pelo quase todos, né? Porra, produzem material pra caramba, né? Ainda bem, mas... Cara, 3 filhos, não, negócio pra criar. Fica tranquilo, calma. Nem eu os todos. Fica de boa, tranquilo. Se eu não fizesse, eu não ouviria. Se eu não fizesse, eu não ouviria, não. Bom, resumidamente, eu comecei em 1999 no programa de trainee do BBA. O meu primeiro chefe é também um assíduo frequentador desse podcast, Pedro Cerise, aprendi muito com ele, gosto muito dele. Fiquei nos primeiros 7 anos da minha carreira fazendo risco de mercado. Primeiro, quando acabou o programa de trainee do BBA, eu fiquei na mesa de pré, depois eu fui para o Banco JP Morgan aqui no Brasil, também na mesa de DI e outras taxas de juros, mas naquela época era basicamente pré e GPM, não era nem IPCA. E em 2007 comecei a fazer crédito, quer dizer, do JP Morgan eu fui para GP Investimentos, na área de fundos líquidos, que depois virou a BRZ Investimentos, e fui para fazer os fundos multimercado, também taxa de juros, e lá que fiz essa migração. Eu comecei em março de 2007, junto com o Mariano Figueiredo, que tocava sozinho os fundos de crédito, a fazer gestão de crédito. A GP, BRZ sempre teve uma entrada muito boa nos fundos de pensão, e dívida sempre fez muito sentido para os fundos de pensão aqui no Brasil, né? Você consegue bater o atuarial com relativa facilidade, dado os juros reais altos que a gente tem aqui, sempre teve, acho que sempre teremos. De estar menor do que já foi, e aí eu me interessei, eu já ajudava o Mariano, porque toda a parte de swaps para mudar de indexador dos ativos que tinham na carteira eu ajudava ele a fazer, já que era o meu mercado, e eu achava que era uma boa aposta, era os primórdios do mercado de crédito no Brasil, principalmente com asset independente. Então em 2007 comecei a fazer isso, olhando só os ativos locais. Fiz isso até o final de 2010. Em 2011 eu comecei no JP Morgan novamente, só que aí no Asset, para fazer os fundos locais de crédito, mas eu comecei a olhar o mundo de bonds corporativos em dólar, das empresas brasileiras, Petrobras, Vale, até as menores. Na época tinha muito banco médio, empresa, usina de cana, várias ficaram pelo caminho, ou vários ficaram pelo caminho. Mas foi quando eu comecei a olhar de perto dívida corporativa em dólar, os famosos Eurobonds, e fiquei 2 anos nessa função, e aí abri uma vaga dentro do mesmo time para ir para Londres para fazer, como você falou, a gestão dos fundos globais de mercados emergentes de dívida corporativa. Obviamente, eu vi aquela oportunidade com, assim, talvez uma daquelas que provavelmente vai aparecer 1 ou 2 vezes na sua vida profissional. Eu falei que tenho interesse na vaga, fiz o processo interno e fui selecionado, e fui para Londres no finalzinho de 2012 e fiquei lá até o início de 2020, quando eu voltei para o Brasil para terminar meu garden leave, meu aviso prévio, e começar na Ibiúna. 8 anos em Londres, o que você mais sente falta de morar em Londres? O inverno, adoro. É isso. Não, eu sinto falta... O que eu sinto falta de Londres? Do verão, que é ameno, de trabalhar num time mega diverso. O meu time era global, como quase todo time de mercados emergentes, era global. A gente tinha gente, no começo aqui em São Paulo, onde eu trabalhava, mas em Hong Kong,
Londres e Nova York, que eram os 3 grandes hubs do JP Morgan, né? E só em Londres, na área de crédito, éramos em 4. Então, sentava na ponta eu, brasileiro, do meu lado a Sam, que era a head do research, ela era da Eritreia. Que isso? Do lado dela sentava o Seb, que era o nosso júnior, que é da Romênia, e na ponta um dos analistas que cobria a CEMIA, que era um paquistanês, o Abbas. Então, isso é uma coisa que eu sinto muito falta, assim, essa diversidade. E se eu olhasse o resto de mercados emergentes, tinha francês, tinha indiano, tinha inglês, obviamente. Então, assim, quando você volta a morar no Brasil, que acaba sendo muito mais só brasileiro, lá na IBIUNA a gente tem um português, mas fora isso, o resto são brasileiros e de origens muito parecidas, né? Então isso... eu ia falar isso, não basta só ser brasileiro, exato, né? Maioria engenheiro, maioria... ou administrador, ou no máximo economista, fez 3 ou 4 faculdades e de 5 ou 8 cidades do Brasil. Então, assim, essa história, os estudos mostram, né, que quando você tem um time mais diverso, você acaba tendo times ganhadores, mais estáveis, e eu vivi isso de perto, e isso é uma coisa que eu sinto um pouco de sentir, né, ainda sinto um pouco de falta aqui no Brasil, mas devagarinho a gente acho que vai diversificando da melhor maneira possível. Legal. Tinha algum time lá? Cara, assim, eu sou corintiano, e recebia muito essa pergunta, falei, eu não troquei de esposa quando eu fui morar em Londres, por que eu trocaria de time? Não, é uma boa resposta. Não, mas tem um passatempo, né? Às vezes. Não, eu gosto, você tem afinidades. Tipo, o Arsenal, e agora saiu no Amazon Prime a temporada passada do Arsenal, no All or Nothing. Eu gosto, por que Arsenal? Porque era um dos times mais parecidos com o Corinthians no sentido de você ver que era a parcela mais diversificada de imigrantes ou mais pobres que apoiava o Arsenal, né? Diferente de um Tottenham ou do Chelsea, nosso freguês, diga-se de passagem. Então, eu queria que fosse nosso freguês também, a gente não consegue. Então, eu acho que tem um pouco de afinidade pelo Arsenal e acho que pelo futebol o Manchester City, mas eu sou corintiano, ponto. Legal. Pô, não é o guardiolismo que vai fazer você mudar de time. Tá legal a paixão pelo time que não mudou, né? Não é legal torcer pro Corinthians, quer dizer. Atualmente está bem difícil com uma diretoria pior ainda, então. Mas acho que o assunto aqui é crédito, né? É mais tranquilo o assunto. Falar de algo mais fácil que o Corinthians é falar de crédito. Sensacional. Belo gancho, Edu. Bom, Renatão, você quer puxar alguma pauta inicial? Eu queria puxar uma coisa assim, a gente aqui, Edu, a gente é muito da ação, né, de renda variável e tal. O que eu fico pensando quando eu falo com alguém de renda fixa ou com alguém que mexe com crédito é assim, por que eu vou comprar um título ou emprestar dinheiro para uma empresa se eu posso comprar a ação dela? Qual a diferença fundamental que existe assim nesses dois mercados? Eu acho que assim, como quase todo ativo, tem momentos que um ativo vai fazer muito mais sentido que o outro, né? E isso não deixa de ser verdade. Eu acho que, por exemplo, se você pegar onde estamos hoje, em termos de ciclo, que ponto do ciclo econômico a gente está, que ponto do ciclo monetário a gente está, eu acho que hoje a renda fixa faz muito mais sentido do que a renda variável. Assim, você pega alguns indicadores, tipo curvas livres de risco. Pega aqui no Brasil, Selic a 13,75, juros reais, das NTNBs a 6,5, mais ou menos 20, 25 basis points. Você pega lá fora, pega o Fed Funds a quase 5, pega o 10 anos americano a 3,50, você já tem uma gordura muito grande em cima disso. E quando você investe em crédito, você ganha o spread acima disso, né? O prêmio que a empresa paga acima dos títulos do governo do país, e você acaba tendo um retorno bastante significativo, correndo menos risco, né? A história da estrutura de capital. Onde você comprou a dívida de uma empresa, você está sênior a todo o resto, né? Você é o primeiro a receber. Você tem uma dívida sênior da empresa, você é o primeiro a receber. Tudo bem que tem algumas empresas estressadas, e depois a gente entra nisso, que o management acha que não existe estrutura de capital, que o equity vai estar à frente da dívida. Isso não é o que a teoria econômica diz e tampouco o que as leis dizem. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, eu acho que você tem momentos que a dívida faz muito mais sentido, porque ela é renda fixa desde que
não tenha default e você carrega até o vencimento, Uhum. e você consegue garantir hoje uma rentabilidade bastante interessante, assim, você consegue pegar, pensando em pessoa física, por exemplo, você tem um mundo aí de debêntures incentivadas de empresas de baixíssimo risco de crédito que vão pagar IPCA mais 6, 7,5, IPCA mais 8, livre de imposto para a pessoa. Então, pô, você está pensando, a inflação rodando a 7, 8, mais 7, 8 de juros reais, você está falando de 15, 16% de retorno livre de imposto para o investidor. Para que você vai se arriscar a ter ação no momento que os lucros estão diminuindo, você vai ter menos dividendo para receber? O André Lyon, o nosso sócio responsável por equity, ele fala que a bolsa, na visão dele, a bolsa não está barata. Apesar de você olhar o preço-lucro, por exemplo, que pode parecer barato, ele acha que não está barato, porque, entre outros fatores, ele acha que o lucro tende a diminuir. Então, se você fizer o preço-lucro projetado, ele não acha que a empresa está barata. Então, por que não dívida nesse momento? Então, mas, aí que vem a minha pergunta. Em tese, se as taxas de juros estão altas, o que as empresas vão ter que pagar para você é mais. Só que também a chance delas não pagarem nada Aumenta. é muito maior. Sim. Então, também não está mais arriscado investir em dívida hoje em dia? Só que se a empresa não pagar, o que você acha que vai valer a ação dela? Você Não pegar vai a mesma valer empresa. nada. Então, você num cenário Mas mais eu posso vender antes. E a dívida também. Tá. Num cenário mais difícil, num cenário mais desafiador, que é o que a gente está vivendo hoje, você está mais prioritário em receber de volta seus recursos, porque a dívida, principalmente a dívida CNC, mas você está à frente do resto para receber, você ficar atrás de impostos e funcionários, eu acho que você fica numa situação, eu acho que um risco-retorno que eu acho melhor. Deixa eu fazer uma pergunta mais nessa cabeça de analista de ações versus analista de dívida. Antes da gente entrar em quais as teses que você tem e tudo mais, mas é uma dúvida um pouco até mais filosófica. Porque quando a gente investe em ações, a gente está comprando algo que a gente imagina que valerá no futuro mais do que vale hoje. Sim. Se a empresa vai crescer, se eu trouxer o fluxo de caixa, valor presente, com uma taxa de desconto, ela vai valer, ela hoje vale menos do que eu acho que vai valer no futuro. Uhum. A ação é um título perpétuo, né? Não tem vencimento, então eu posso ficar com ela pro resto da vida, dela ou minha, ou então eu posso vender amanhã se por acaso eu mudar de ideia. Então a minha ideia quando compro uma ação é esperar que essa valorização se concretize, ou então eu tenho retorno via dividendos, né? Que também seria outra maneira de ganhar dinheiro com ações. Mas está diretamente ligado a uma empresa que tem crescimento. Quando você compra uma dívida, que na maioria dos casos tem um vencimento, a ideia é comprar com essa cabeça de em 2036 eu vou ganhar 16% ao ano travado, então eu vou comprar, sentar na minha mão e deixar isso até lá, ou você compra também com esse objetivo de valorização do papel, ou às vezes nem um nem outro você compra olhando com base na curva da dívida dela, porque ela tem uma dívida de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, eu posso fazer um trade aqui. Como é que é a cabeça do gestor de dívida na hora de comprar? Assim, eu acho que quando você faz gestão de dívida, a busca pelo valor relativo, buscar as coisas tão baratas é primordial. Eu não passo, a gente não faz gestão lá na Ibiúna partindo do pressuposto, meu fundo mais conservador, o Ibiúna Credit, quer entregar CDI mais 2. Então, deixa eu olhar aqui no universo que eu posso investir, acho que eu consigo 50 a 100 ativos que na média vão pagar CDI mais 3,20, aí eu vou tirar minha taxa de administração, minha taxa de performance e vou entregar o CDI mais 2. Eu não gosto de fazer esse tipo de... Eu não faço gestão assim, eu e a Vivian não fazemos gestão assim, porque você tem ativos longos, né? Você tem o mundo de títulos aqui no Brasil, o prazo médio deve ser, diria, 3 anos talvez, tem coisas mais longas, coisas um pouco mais curtas, mas você tem a marcação ao mercado todo dia vai impactar a sua cota. Se
você começa a ver a empresa piorar, ou se começa a ter gente vendendo papel e o spread do papel vai abrindo, né, o preço do papel vai caindo, isso vai impactar a nossa cota. Então, o que a gente busca é muito mais, como eu falei, o valor relativo. Então, a gente vai fazer a nossa análise fundamentalista de entender a empresa, entender os diferenciais da empresa, o que ela faz bem, o que ela faz mal, o que ela está exposta, quais são os riscos da empresa, o que eu preciso monitorar se comprar essa empresa. Obviamente, a gente vai pensar no top-down e nos riscos macro, né? E acho que hoje em dia isso é mais importante ainda, quando você vê a quantidade de recursos saindo dessa classe de ativos, que começou no evento Americanas em janeiro, nos força a ser mais seletivos ainda. Então, quando a gente está pensando e discutindo o que eu quero comprar, o cenário macro influencia se vou querer mais ou menos prêmio, em momentos extremamente otimistas, como foi ano passado, indústria captando, coisas baratas, a gente exigia menos prêmio, hoje a gente vai exigir um prêmio maior, e com isso na cabeça a gente vai procurar as coisas baratas. Então, tiveram algumas vezes que a gente comprou ativos que não pagavam nem CDI mais 2. Você, pô, mas você comprou CDI mais 2, você vai entregar CDI mais 1 no final para o seu cotista. Não vou. Porque eu compro um ativo, se eu comprei um ativo a CDI mais 2, provavelmente eu estou achando que o preço justo dele deve ser CDI mais 1,60. E provavelmente quando chegar a CDI mais 1,75 eu vou vender. E você vai, mas você vai ganhar 0,25? Não vou ganhar 0,25. Porque eu vou ganhar 0,25 vezes o prazo médio do papel, né? Vezes o duration do papel. E tem coisas longas. Então a gente fica muito ativo na gestão da carteira. Isso gera bastante retorno para o cotista. E a gente fica além disso, com qualquer gestor de ações, mesmo em fundos long only, eu vejo o André fazendo isso, a gente conversa muito, desde novembro do ano passado a gente divide o mesmo andar na Ibiúna, que é ótimo. Você aumenta e diminui o risco conforme você visualiza o que, se está barato, se está caro, tem mais incerteza, menos incerteza. Então, assim que a gente vai fazendo essa gestão. Então, não é simplesmente fazer a análise da empresa e falar assim, pô, essa empresa não vai quebrar, posso comprar o papel. Não, porque essa empresa pode não quebrar, mas daqui a 6 meses o papel pode estar valendo 90 do valor de face, só porque o mercado piorou e papéis como o dele, dessa empresa, não paga CDI mais 2, mas pagam CDI mais 4. Inclusive o que a gente está vivendo intensamente nesse ano. Só uma tecla SAP aí de algumas coisas que você foi falando, né? Eu tento não usar muito... mas acho que é bom, porque até sei lá, evitar o linguajar não vai pedir a pessoa de depois ir para um outro podcast ou ler uma matéria e vamos falar de spread, de duration, de prêmio, né? Quando você fala de exigir mais prêmio é que a empresa vai ter que pagar uma gordurinha a mais acima do CDI, porque o mercado tá pior, sim. Então você tem que te convencer, né? Se pagar igual, porque eu vou comprar dessa empresa, né? Eu compro o título do governo brasileiro, que a chance de eu não receber é irrisória. E aí o spread nada mais é do que a diferença ali entre essa gordurinha. Você falou da interação com o Lyon. O Lyon já veio aqui também, gestor de ações, e você já levantou um gancho aí que eu tinha uma grande dúvida, né? Como é que um analista de ações e um analista de crédito, eles interagem? Existe interação? Sei lá, imagina uma empresa que tem ação e tem dívida. Né? A empresa anuncia, temos um CAPEX, agora vamos investir 50% a mais. Aí o Lyon quer comprar porque vai crescer a empresa, talvez você vai querer vender porque, vai se endividar agora. Inclusive, em vários momentos a gente achava que fazia sentido a dívida e não a ação e vice-versa. Tem muita interação, tem muita sinergia. Primeiro tem uma diferença fundamental entre o analista de dívida e o analista de ação, né? O analista de ação é muito mais especializado. Você pega o time do Lyon, cada analista com um júnior junto com um analista sênior, eles vão cobrir, acho que de 15 a no máximo 20 empresas, no máximo. E dessas 20 que ele cobre, talvez umas 8 ou 9 ele está muito próximo. Quer porque ele tem a posição ou porque ele quer montar uma posição. No mundo de crédito, a gente não tem esse privilégio. Primeiro que as taxas de administração são bem mais apertadas e o universo é muito mais granular. Assim, porque tem quase toda empresa que tem ação negociada em bolsa tem dívida, mas você tem várias empresas que não têm ações negociadas em bolsa que têm dívida também. E lá na Ibiúna a gente ainda olha a América Latina, porque a gente acha que é um grande diferencial de ter uma parcela do portfólio que tem uma correlação ainda menor com o resto do portfólio. Então o nosso universo de cobertura é muito grande, mas isso é para qualquer time de crédito. No JP Morgan,
tínhamos 10 analistas cobrindo todo o universo de EM Corporates. Era provavelmente o maior time de crédito do buy side nas gestoras, cobrindo empresas de mercados emergentes. E mesmo tendo 10 analistas, cada um tinha basicamente 50 a 70 nomes para cobrir. Caramba. Porque só os SEMBs isso é perto de 500 a 600 emissores. E é normal? É sustentável ou dava-se um jeito? Dá-se um jeito, né? Tem que, assim, aí como é que você... Porque aí, como você está na dívida e você, teoricamente, é o primeiro a receber, e dependendo do tipo de empresa que você está olhando, você não precisa fazer uma análise extremamente profunda da capacidade de pagamento da empresa. Sei lá, pegando Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce mostra a idade, né? É Vale, já faz um tempo. Vale. A Vale, cara, assim, a gente não tem um modelo super complexo para analisar Vale. O Gustavo Alevato, que cobre Vale no time do Lyon, ele conhece a empresa a fundo, no detalhe, etc. Cara, a Vale é uma empresa investment grade que tem talvez o menor custo de produção de minério de ferro no mundo. Lá as reservas de Carajás têm a maior concentração do minério de ferro na rocha que eles tiram. Então a gente faz uma projeção muito mais simplificada, no sentido, a Vale, você faz uma análise de sensibilidade, ok, com o real nesse nível, né, com dólar nesse nível, com preço de minério de ferro nesse nível, como que pode oscilar o EBIT da Vale? E a partir dali, assim, beleza, a partir disso, quanto que a Vale paga de dividendo, quanto a Vale tem de juros a pagar das dívidas, impostos, capex, e a partir dali você consegue ter uma boa estimativa de quanto a Vale vai gerar de caixa ou não. Será que dá para resumir assim? O analista de ações, ele tem que acertar, ele tem que investir no que vai dar certo. Então ele tem que saber se a Vale vai ser R$80 ou não, porque senão não vai valer a pena. O analista de dívida tem que investir no que não vai dar errado. É mais ou menos isso. Eu preciso, pegando o exemplo da Vale, que é até... acho que esse é um bom exemplo dessa parte de análise. Tem outra parte que a gente tem que ir a fundo mesmo, dependendo do tipo de crédito que a gente está comprando, a gente faz uma modelagem tão completa quanto de um time de equities. Mas da Vale, eu preciso ter uma boa noção de quanto a empresa vai fazer de caixa, qual é a margem, etc. A partir dali, eu posso também olhar, aí sem fazer a nossa análise olhando sell side, posso olhar quanto paga a Rio Tinto, quanto paga a BHP, e a partir dali eu consigo fazer, Vale tá barato ou tá caro, o bonde de Vale tá caro ou barato em relação a todo esse outro resto. Ou, se eu fosse olhar o mundo as debêntures de Vale aqui no Brasil, elas são incentivadas e pagam muito pouquinho, não faz sentido, mas se ela tivesse debêntures emitidas aqui no mercado local, eu ia comparar assim, Vale comparado a uma outra empresa investment grade do Brasil também, do setor de commodities. Você tendo uma boa noção de como é o balanço de cada uma dessas empresas, você consegue ter uma boa noção de quanto a mais ou a menos cada uma tem que pagar. E aí que a gente vai buscar aquela história do valor relativo que eu te falei. Mas, deixando bem claro, quando você vai piorando a qualidade de crédito do emissor, mais profundo tem que ser a análise. E aí a gente tem coisas na nossa carteira que a gente tem um modelo, de novo, tão complexo quanto o de equities e está tão próximo da empresa quanto o analista de equities. Assim, a gente tem uma posição de uma empresa de cabo, de fibra ótica, de internet do México, chama TotalP, que é de um dos bilionários lá do México, chamado Salinas. A gente perdeu um P&L razoável nos últimos 2 meses nessa posição, porque o bonde saiu de 85 mais ou menos do valor de face e bateu 55 do valor de face. Agora está de volta perto dos 70. Por quê? Porque ele tinha dívida de curto prazo para ser refinanciada, nem é tão de curto prazo assim, tinha algumas dívidas menores de curto prazo fora do mercado de bonds, o bonde mais curto é só 2025, mas é um cara controverso no México, dono dessa empresa. Ele tem uma televisão chamada TV Azteca, que está em default, apesar dessa empresa ter capacidade de pagar o bonde, ele não pagou o credor e está brigando na justiça para se pagar ou não. Então só isso já deixa outros investidores de mau humor. Então ele tinha essa dívida de curtíssimo prazo,
E aí eu ou o meu analista, a gente trocava e-mails semanais com a RI dessa companhia. Eu quero, e aí, vai sair o refinanciamento? Conseguiu, assim, há 2 semanas atrás, ou semana passada, nem lembro mais, ele refinanciou uma das dívidas que estava vencendo, que era tipo a debênture mexicana, que chama Seguros. Saiu, ele conseguiu refinanciar isso, era 55 milhões de dólares de refinanciamento de Seguros, 1 bi de pesos. Já aliviou o papel. O papel já subiu 6 a 7 pontos quando saiu essa notícia. E agora ele divulgou o resultado na sexta-feira da semana passada, do primeiro tri, veio um resultado super forte, está endereçando o resto. Ele não precisa, o que ele já tem de caixa, o que ele vai gerar de caixa provavelmente nesse ano, ele já consegue endereçar o resto dos vencimentos desse ano, mas ele está em negociações finais com outro banco para pegar um empréstimo para rolar essa dívida de curto prazo. Nesses casos, apesar de estar investido na dívida, a volatilidade é quase igual de uma ação e a gestão é exatamente igual a uma gestão de ação, porque tem vol, está próximo da empresa, você tem que segurar, se você tem convicção na sua posição, vai segurar, eu segurei, na verdade a gente comprou mais, a preços mais apertados, mas não é fácil fazer isso também, enfim. Deixa eu fazer 2 perguntas sobre isso. A primeira, mais uma tecla SAP, valor de face. Por que vocês falam valor de face? Por que eu paguei 70% do valor de face, agora subiu 6 pontos, foi para 76%. Eu acho que pegar as empresas pegar o exemplo das Lojas Americanas, que acho que é público e notório, tem um mercado secundário bastante ativo. Ninguém, obviamente, hoje quer pagar. Se a empresa. Deixa eu dar um passo atrás. Se a Lojas Americanas emitir uma debênture a CDI mais 3, ninguém sem consciência vai comprar uma debênture no secundário, no mercado secundário, a CDI mais 3. Porque a empresa está em recuperação judicial. Tem uns probleminhas. Tem alguns probleminhas, alguns bilhões de reais que apareceram. Ou sumiram, né? Exato. Ou não apareceram do lado direito do balanço. Mas aí materiais, né? Exato. Pode ficar tranquilo. Então, obviamente, as pessoas começaram a operar esse título local com um desconto. Então, no começo você começa a negociar, pago o CDI mais 8, pago o CDI mais 10, pago o CDI mais 15, mas chega uma hora que você vira a chavinha e você não negocia mais a CDI mais alguma coisa. Você negocia ao valor de face. Então... Mas usa esse valor de face porque no final ele vai valer 100%. Você está negociando, você está comprando aquele ativo por uma fração do que vale aquele ativo se ele pagar no vencimento. A gente sabe que você não vai receber o principal mais juros na data de vencimento das debêntures das lojas americanas, porque ela está em recuperação judicial, isso é comum em todas as empresas. Então, o título das lojas americanas chegou a negociar até 8% do valor de face, no auge das incertezas, ou seja, se a Americanas, para aquele papel de Americanas, se ela falasse que pagaria 100 no vencimento, aquele papel estava sendo negociado a 8 naquele momento. Uhum. Hoje já está perto de 30 e alguma coisa. Olha lá. Então, o valor de face é isso, quantos por cento do que vale aquele papel, ele está sendo negociado no mercado secundário. Não necessariamente, muito provavelmente, você não vai receber isso no vencimento nessas situações. Mas quem conseguiu comprar 8 do valor de face e vendeu agora 34... Multiplicou por 4. Multiplicou por 4. Sim. Pô, legal. É um belo trade. Mas Mas é renda fixa. Mas é um trade. Não é renda fixa. É quase renda fixa. Mas eu tinha mais uma pergunta sobre o bilionário lá do Salinas, ali da Total P. Por que então comprar um negócio tão complexo como esse? Exatamente. Qual é a ideia? Uma ótima pergunta. Qual a ideia? Por que a gente comprou o Total P? Num preço muito maior do que... Assim, nosso preço médio de Total P deve ser perto de 85 a 90 do valor de face. Porque, primeiro, o meu analista acompanha de perto, modelou tal, e a gente está muito confortável na parte operacional da empresa. É uma empresa que fez um CAPEX, fez um investimento gigantesco nos últimos 2 anos, entre 2021 e 2022, porque é muito caro fazer isso, né? Literalmente você está passando cabo pelo país, né? A fibra ótica pelo país, colocando, igual aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer grande cidade do Brasil, né? A empresa vai lá, passa o cabo até a central, até o poste, o que for, de lá tem o chamado last mile, né, que conecta as casas e tudo mais. Então, eles investiram uma fortuna para conseguir fazer essa infraestrutura de fibra ótica pelo país. Se não me engano, é a única empresa realmente
pura de fibra ótica que fornece acesso à internet para as pessoas físicas, para as famílias, para as casas no México. Então, só daí ele já tem um diferencial. Ele tem um produto muito superior aos concorrentes. Como ele fez esse processo de expansão gigantesco que precisava de muito dinheiro, ele teve o aporte de equity, né, de ações do controlador, mas ele foi a mercado e tomou dívida a mercado para ter a estrutura de capital ótima para esse tipo de operação. E a gente olhava aquilo e falou assim, bom, no nosso modelo ele vai passar, a gente começou a montar essa posição mais ou menos no primeiro semestre do ano passado. A gente já sabia que 2022 ia ser um ano difícil em termos de geração de caixa, ele não ia gerar caixa, ele ia queimar caixa, principalmente por causa do CAPEX, mas com o passar do tempo o CAPEX vai diminuir, porque chega uma hora que você não tem mais onde passar cabo, e a geração de caixa vai aumentar porque você tem mais assinantes na sua base de clientes. E foi isso o que a parte de ter mais assinantes e aumentar a receita realmente aconteceu. A parte de desacelerar o investimento que foi mal... As expectativas foram mal administradas pela empresa em relação ao mercado. Ele falava desde o começo do ano passado que ele ia desacelerar e não desacelerou. O cara é muito agressivo mesmo em todos os negócios que ele faz. Ele viu uma boa oportunidade mercadológica ali de preços, expansão, etc. Então ele investiu mais do que ele falava que ele ia investir. Então o investimento no ano passado foi maior. Com isso a queima de caixa foi maior que os analistas esperavam, junto com esse problema da TV Azteca, junto com esse problema das dívidas de curto prazo, junto com um mercado muito mais desde do non-farm payroll, dos números do emprego americano de janeiro, que saíram no começo de fevereiro, o mercado de bonds piorou, ficou mais volátil, mais fechado. Então você teve meio que uma tempestade perfeita para os bonds perderem valor. E em cima de tudo isso, de novo, eles operaram muito mal a expectativa do mercado quando eles divulgaram o resultado do quarto TRI. Foi mais ou menos no final de fevereiro desse ano, quando ele mostrou um CAPEX ainda gigantesco no ano passado e o guidance que ele passou não foi claro, e aí ficou aquela dúvida se ele ia continuar com esse CAPEX gigantesco para esse ano ou não. Todo mundo se sentiu mal, né? Alguns research de sell-side dos grandes bancos, principalmente acho que do JP Morgan e do Bank of America, mas os dois rebaixaram a indicação para esse bonde da empresa. Ela tem 2 bondes na verdade, e aí os bondes caíram nesses 30, 35 pontos. Então por que a gente comprou? Porque a gente acreditava que o business era muito bom, que ele ia desacelerar, ia começar a gerar caixa e não seria um problema refinanciar a dívida. Isso em parte aconteceu, em parte não aconteceu. O que a gente faz? Vamos parar, vamos reacessar, vamos estressar nosso modelo, vamos pensar, tá bom, se ele não conseguir rolar nada da dívida, se o CAPEX desse ano ainda for perto de 15 bilhões de pesos mexicanos, e o EBITDA subir para 18, 20 bi de pesos mexicanos, que era uma projeção relativamente conservadora, pensando no crescimento que ele tem, né, da base de clientes e tudo mais, a empresa para de pé ou não para de pé? Eu tive essa discussão com o meu analista literalmente há 2 semanas atrás, quando o bonde estava a 50% do valor de face. Não, para de pé. Foi aí que a gente comprou mais um pouquinho. E aí, a partir daí, a empresa percebeu o problema que ela estava. Acho que as nossas trocas semanais de e-mail ou de outros investidores que eu converso, que também tem exposição à empresa, também conversando com a empresa e meio que pondo uma pressão na empresa, assim, você precisa se comunicar melhor com o mercado, porque o seu bonde é 50 centavos o valor de face, quer dizer que quando você negociando com o banco o empréstimo, certo? Se eu sou o cara do banco, eu falo, seu bonde está pagando isso, seu empréstimo tem que pagar mais do que a gente estava negociando. Então a empresa percebeu esse erro de estratégia. Na sexta passada ela entregou um resultado muito mais consistente e deu um guidance muito menor de crescimento para esse ano. E aí os bonds voltaram para caramba. Então a gente investiu lá por uma tese, teoricamente, a nossa tese de investimento estava errada parcialmente, mas com o que aconteceu e principalmente o que aconteceu nos últimos 10 dias, traz um pouco de satisfação intelectual, porque
o plano B da tese, pô, mas ele tem N opções de se refinanciar e não faz sentido o bonde estar sendo negociado nesse nível, e não fazia mesmo. Nisso a gente acertou e o bonde voltou a perto de $70 de face. E aí, voltando à sua pergunta inicial, qual uma das diferenças por que dívida não ações? Essa empresa entregando mais ou menos o que ela está prometendo entregar, em novembro de 2025, quando vence o bonde, eu tenho uma convicção muito alta que eu recebo de volta o que eu investi. A par, né? A 100% do valor de face, mais todos os juros no período. Se, assim, ela não precisa fazer muito mais do que isso para garantir o meu retorno, né? Quando você está numa ação, assim, talvez precise continuar a crescer, porque depende muito de quanto está valendo a ação, né? Precisa achar, né? Exato. Então, Mas, uma o coisa ticker parecida. é Total P? acho que não tem ação negociada, né? Então até fui procurar. Não, ela é fechada. Não é que eu... Altas emoções para o investidor de renda fixa, você é viciado né? em ações, cara. Você acha que tem ticker pra tudo. Não, é que na verdade é que eu fui ouvindo a história dele, eu ia comparar com o desempenho da ação, né? Porque, mas se eu não falo que é um bonde, se eu não falo nada, você fala assim, pô, você tá falando de uma ação, né? Não, mas é um bonde. Então, tem uma outra coisa que, conforme você foi explicando as coisas, me pareceu muito parecido com o mercado de ações, que é aquela história de, eu não sei de quem é a frase, de que não se trata... Certamente Warren Buffett. Eu acho que é antes dele. Não se trata, é um concurso de beleza, mas que você não tem que acertar, você não tem que apostar no que você acha mais bonito, mas que na ação que o mercado vai achar mais bonita. Vamos escolher a mais bonita. Sim. Qual que é a influência do que está acontecendo no mercado na hora de você investir num bonde? Porque, assim, pelo que eu fui entendendo do que você falou, e até da conversa da outra encarnação lá, que a gente já teve com você, não existe muito isso de segurar até o fim. Tem muito trade aí de bonde. Tem muito pouco segurar até o fim e esperar... E de debênture também, inclusive. Bonde, debênture, tudo. Letra financeira. Qual a diferença de bonde e debênture? Eu achei... O bonde é lá fora, ou fora inglês. E, por sinal, uma coisa que eu não entendo, por que o título privado da dívida brasileira chama debêntures? A gente vai ter Sim, que... você tentar popularizar esse tipo de investimento para pessoa física é difícil, mas né? é bom para vocês, debêntures, né? Porque aí tem que investir no fundo, né? Exato. Senão vai comprar debenture, né? Mas enfim, qual que é a... Podia chamar notas, sei lá. Debênture é um nome muito feio, cara. Mas qual que é a influência? O quanto que o humor do mercado acaba influindo nisso? Muito. Assim, lá fora mais do que aqui, mas o mercado local, cara, comecei a fazer título privado aqui no Brasil em 2007. Era outro mundo, era um mundo muito incipiente. Cada ano que passa, o mercado local de crédito brasileiro fica mais parecido, se desenvolve, fica mais parecido com o mercado internacional. Tem muito a ver, né? Assim, porque sei lá, pegar uma posição que a gente gosta, tá? Hidrovias. Que tem ação, né? Hidrovias. Sim. A gente comprou a debenture de hidrovias há 2 a 3 meses atrás, depois que teve essa correção do mercado local, por causa desses eventos de crédito que provavelmente a gente vai conversar daqui a pouco. Na margem, hidrovias hoje está melhor do que estava há 3 ou 4 meses atrás. Choveu mais, se olhar lá a curva, né, que eles divulgam da hidrologia, você vê que a altura lá do rio tá mais alta do que... já tá dentro do range normal e sazonalmente melhor do que deveria estar, porque ainda tá enchendo os rios, porque choveu pra caramba, né, no centro-sul do Brasil nos últimos meses. Mas a debenture dos caras negociava CDI mais 2 e alguma coisa, e a gente conseguiu comprar ela CDI mais 4,5. Aí, por quê? Simplesmente por humor de mercado, pelo famoso beta. Porque, teoricamente, o alfa, o bottom-up da empresa, nada mudou. Na verdade, ela está melhor hoje do que ela estava há 6 meses atrás. Mas se está tendo saída de recursos dos fundos de renda fixa, principalmente dos fundos de crédito, o mercado primário está mais fechado. Então, todo mundo começa a ficar mais seletivo. E os fundos que estão tendo resgate, e tem alguns fundos que a gente acompanha diariamente isso, porque é importante, é uma informação importante para a gestão das nossas carteiras.
tem fundos que estão tendo resgates diários, consistentes e relevantes desde do evento Americanas e principalmente desde do começo de fevereiro. O gestor precisa vender. E um gestor responsável, e imagino que todos os gestores dos assets que são responsáveis, são excelentes profissionais, ele não vai falar assim, não, beleza, eu tô tendo esse problema, eu vou vender só esses problemáticos aqui, e esse aqui eu gosto muito, vou segurar só esses daqui. Porque você começa a ficar com uma carteira meio Frankenstein. Você vai desbalanceando a carteira. Então, quando você tem resgates significativos ou inflows significativos, você tenta manter a sua carteira do jeito que você quer manter. E aí o cara é obrigado a vender um papel, mesmo que ele goste, no preço que ele achar. E aí é o clássico oferta e demanda, como é em ações. Ninguém está comprando. Peraí, eu tenho caixa no meu fundo, eu comecei o ano com mais de 20% em caixa, porque eu achava o mercado caro. Quando falo time Biuna, minha sócia Vivian e o resto do time. Assim, a gente começou o ano com um monte de caixa, falando assim, pô, a gente olhava dezembro, olhava os preços, falava assim, pô, tem muito pouco prêmio aqui. A gente tinha muito medo da marcação ao mercado dos títulos privados nas plataformas, das pessoas físicas. A gente achava que aquilo podia gerar um outflow, gerar uma venda forçada de papéis de pessoas desconfortáveis com a posição. Não foi o que aconteceu. A gente mirou numa coisa, acertou outra, que aí veio Americanas e o negócio começou a reprecificar. Mas acho que a informação importante as coisas estavam caras. Isso é uma coisa que eu falo sempre. O gestor não é a mãe de Ná, não tem a bola de cristal que faz puta, vai subir, vai... Não, você não consegue fazer isso. Você não consegue antecipar o futuro. O que você consegue fazer, e acho que aí os melhores gestores fazem isso com mais eficiência, é você olhar os preços de momento e falar assim, tá caro ou tá barato? Tá caro porque tem um monte de incerteza ou tá barato mesmo com as incertezas? Assim, se pegar abril de 2020... Tá caro, tava caro ou barato? Pô, começo da pandemia, economia fechada, etc. Mas tava super barato, porque tinha um excesso de prêmio para as incertezas. Final do ano passado, a nossa visão era o oposto. Tinha pouco prêmio para as incertezas que a gente tinha na mesa. E não tem que a gente puxou o pé. Aí voltando, então, a gente tinha a caixa e a gente comprou esse papel. Então, o humor de mercado cada vez mais impacta muito a precificação dos ativos de crédito. Quando há muita incerteza, o investidor de crédito exige mais prêmio para, ao invés de deixar... Né? Mas não, só para investidor nacional. Na lógica ali do investidor que comprar dívida, né? Ele quer que aquela empresa pague uma gordura a mais para ele, exato. Ao invés de ele ficar, mesmo que ele ganhe menos ali num Tesouro Selic, mas pelo menos ali ele tá mais confortável num cenário de incerteza. Assim como no mercado de ações, né? Ele quer pagar mais barato por uma empresa. Exato. Agora, tem uma outra tecla rápida a se fazer, que eu notei que você falou assim, eu comprei, o título tava CDI mais 2, mas aí deu certo e a gente comprou a CDI mais 4. Parece que você tá pagando mais, mas não é verdade, né? Porque eu tô recebendo mais, né? Quando você tá falando que você paga a CDI, que você comprou a CDI mais 4, você quer dizer que é a taxa de que estão pagando para você... Exato, eu comprei com desconto do valor de face. Imagina assim, muito fácil, pegar um papel de um ano, mais fácil. Se o papel foi emitido a CDI mais 2 e eu comprei ele a CDI mais 4, quer dizer que a grosso modo eu vou estar pagando 98% do valor de face dele, né? Vou pagar 98 hoje, para daqui a um ano receber os 100, mais os juros de CDI mais 2 nesse período. Essa que é a continha de padeiro que a gente faz. Mas aí você comprou no mercado, né? Não é uma nova emissão. No mercado secundário. Não, porque na nova emissão, normalmente, com raras exceções, o preço da emissão é 100% do valor de face. Tem algumas emissões que vêm com desconto, que o cupom do papel, né, os juros do papel é CDI mais 2, mas o investidor no mercado primário, na emissão, vai comprar CDI mais 2,5, então você vai pagar 97, 96% de cada 100 papéis que você vai receber. Então, no mercado primário, normalmente não tem esse desconto, no mercado secundário que tem esses descontos e tem prêmios também, né? Tem situações que é o oposto, tem situação que, sei lá, isso acontece muito lá fora, mas aconteceu os papéis emitidos no segundo semestre de 2020 aqui no Brasil, em 2021, começo de 2022, que o mercado estava muito aquecido local, você pagava um prêmio, né? Você pagava 102 do valor de face, 103 do valor de face. Mas fazia a conta assim, o papel foi emitido a CDI mais 3, agora negociado a CDI mais 2,5. Mas mesmo assim, acho que tá barato, vou comprar a CDI mais 2,5. Então tem essa
os dois lados, né? O ágil ou o deságil em relação ao papel. Vamos entrar nas teses, que acho que o pessoal gostaria de saber mais de Americanas, Light, Petrópolis, tantas coisas que tem tomado o assunto. Eu fiz uma lista de quantos papéis problemáticos. Acho que não, são eu 11. só queria até pra gente depois ver se não rola aquele corte ali. Já tem um corte genial aqui. Tem mais programa vai começar com eu tenho uma bola de cristal. Não tem uma bola de cristal. Mas isso a gente resolve na edição. A gente faz o... Isso é deepfake, não pode, deixa hein? Eu tenho uma bola de cristal, ficou muito bom. Gestor não tem bola de cristal. Quem me dera tivesse. Não, é que eu notei, assim, que a gente fala muito de renda fixa, mas eu também notei que o fundo não se chama Ibiúna Renda Fixa, né? Ele se chama Ibiúna Crédito. E aí, eu acho que... E é um multimercado. E é um multimercado, é um FIM, tá certo. Mas eu queria até ouvir de você uma explicação. Eu acho que eu já entendi pelo que você foi falando, mas assim, por que a renda fixa não é fixa? Porque o mercado diariamente desconta o preço dos papéis de renda fixa com a nova realidade. Se o risco piorou, o risco melhorou, o investidor vai pedir mais ou menos retorno em relação de quando o papel foi emitido. A renda fixa chama renda fixa porque se você segurar ela até o vencimento e o emissor não quebrar no meio do caminho e te pagar, o rendimento vai ser fixo. Mas isso é meio jogos mortais, né? Aquela charada do é só você ficar parado até o final. Aí acontece um monte de coisa falando, vou vender essa porra. Aí tem um terremoto. Aqui. Aí, falei que era só pra segurar. Vamos agora falar de teses, Renato Santiago. Vamos. Agora que a gente já fez aquela pausa pra... Aquela pausa dramática. Contar piadinhas. A gente conta as piadas que a gente fez aqui? Não, jamais. A maioria das piadas eram classificação etária livre. A piada do bonde é legal, né? A do título de dívida preferido dos funkeiros, que é o bonde do Tigrão. Você não gostou dessa? Não, Putz, eu achei tão boa. Então, um abraço pro bonde do Tigrão. Fez as minhas alegrias na adolescência. Mas agora a gente vai falar de teses. Eduardo, vocês tinham Americanas, né? No evento da Americanas. Tínhamos. Então acho que é uma tese legal para começar a falar e a gente queremos o máximo possível de opiniões sobre o que está acontecendo. Mas primeiro, Americanas. Americanas, por quê? Primeiro, né, fazendo já que a gente está fazendo as piadas do tio do pavê, contra a fraude não há argumentos. Contra a fraude não há argumentos. Warren Buffett disse isso. Exato. Cara, assim, foi uma fraude no balanço que até onde a gente sabe, nem os bancos pegaram, que tinha uma exposição razoável às lojas americanas. Não vou entrar no mérito da PwC, mas ela deveria ter pego também. Mas, enfim, a gente tinha uma posição muito menor do que a gente chegou a ter em dezembro. Acho que aí foi um acerto ou um erro menor nosso. Difícil falar que é um acerto quando perde esse dinheiro, né? A gente tinha uma posição relevante no nome, que achava que a gente comprou a debênture no primário, tinha vindo, acho que se não me engano, no final de setembro, começo de outubro, perto do CDI mais 3. E a gente achava que, CDI mais 3, nesse cenário positivo para a dívida, né, os fundos de crédito captando horrores, os spreads fechando no mercado secundário e tudo mais, assim, é um setor que a gente não gosta, nesse ponto do ciclo econômico, devido a todas as incertezas que a gente ainda tem, né? Tinha eleição e agora tem a parte fiscal, tem desaceleração, aumento do endividamento das famílias, aumento do desemprego, etc. Então a gente falava assim, é um setor que a gente não gosta, mas nesse preço acho que faz sentido e acho que inclusive quando começar a negociar no mercado secundário, esse título pode estar um pouco abaixo do CDI mais 3, a gente pode diminuir a posição e apurar um ganho de capital em cima disso. Foi uma tese de investimentos que não se concretizou. Chegou em dezembro, a gente estava com uma posição grande e a gente ficando desconfortável, por aquilo que eu falei, né? A gente estava um pouco cauteloso para o mundo de crédito no Brasil para 2023. O bonde começou a ser negociado no mercado secundário e não foi para lugar nenhum, estava muito perto do preço de emissão. E aí a gente tomou a decisão, vamos reduzir, porque a gente tem uma posição muito grande e é uma posição que não queremos ter na carteira. E aí, em português castiço, que não é português, que é inglês, foi um stop loss. A gente zerou mais ou menos 3/4 da posição, pior do que a gente comprou,
perto de CDI mais 3, entre CDI mais 3,30 e CDI mais 3,5, se não me engano. Ou seja, com leve desconto do valor de face do papel. Quando você fala uma posição grande, o que é um... Então, boa pergunta. A gente, no Ibiuna Credit, que é o nosso fundo mais conservador, a gente chegou a ter quase 4% desse papel. Isso é grande? Num fundo de renda fixa de crédito é grande, porque diferente dos fundos puros de alfa, de bolsa, de valor, que tem 8, 10, 15, 20 teses de investimento, normalmente o nosso fundo já é um pouco mais concentrado do que da maioria dos meus concorrentes. A gente quer ter um fundo mais concentrado. Mas mesmo assim, a gente tem pelo menos 70, 80 nomes na carteira. E a maior posição vai ter uns 5%, 4%. Essa era uma das... Acho que era a maior posição. Caramba. E aí a gente estava, ou seja, com uma posição muito grande que não condizia com o que a gente achava que poderia acontecer com o mercado. A gente não via que mesmo a CDI mais 3, ou a 3,5, a gente estava sendo bem remunerado para as incertezas e a gente resolveu reduzir bastante. Por que não vendemos tudo? Porque a gente assim, eu quero ter uma posição menor, que o carrego da posição, né, receber CDI mais 3,5, com risco duplo a mais. A gente não acredita muito em agência de rating, a gente tem os nossos próprios ratings, mas te ajuda a ter um pouquinho, a visualizar um pouco a ideia de risco-retorno. Então, a CDI mais 3, 3,5, um papel duplo a mais, de uma empresa quase que centenária, a princípio bem tocada e tudo mais, a gente achava que a posição residual era condizente com o risco que a gente queria correr, e aí, um mês depois que a gente reduziu a posição, veio esse evento. Mas então, o que começou a chamar a atenção de vocês foi que o título não estava tendo mercado. Pouca demanda para o título. Ou seja, o pessoal já estava ficando mais cauteloso com o nome. E aí a gente resolveu reduzir. E aí, para terminar, então, essa tese foi uma fraude. E hoje a gente estopou a posição na maioria dos fundos. A gente tem um fundo mais agressivo e a gente tem uma posição, a gente tem um limite de risco pequeno nos fundos multimercado também. É bem pequeno mesmo, e a gente manteve a posição nesses dois fundos porque a gente acha que você pode ter uma recuperação relevante. Certamente, quando você entra nesse mundo, você começa a discutir em inglês o recovery value, qual é o valor de recuperação que a gente vai ter de cada papel. Você não vai receber 100% de principal mais juros, mas vai depender muito de como a empresa vai ficar nos próximos anos e qual vai ser a proposta da empresa. Tem alguns casos que você não teve de renegociação no passado, que você acabou não tendo haircut nenhum, você não teve desconto nenhum, mas você pegou um papel novo, muito mais longo, com juros menores do que seria o justo para o risco de crédito dessa empresa, mas você acabou recebendo principal mais juros até o vencimento. Eu acho que me parece que lojas americanas está indo mais ou menos por esse caminho. A gente tem uma posição pequena, então a gente não é ativo, nem no grupo dos credores. A gente não participa do grupo dos credores, inclusive, porque a nossa posição é muito pequena. E quando você participa de grupo de credores, dependendo do tipo de informação que você pega lá dentro, na negociação com a empresa, você não pode operar, porque você tem uma informação relevante não pública. Então a gente não quis se prender a isso. Então, eu não sei exatamente em que pé está essa negociação, mas eu acho que provavelmente o valor a se recuperar é substancialmente acima de 10 ou 15% do valor de face que a gente viu negociar esse papel. Não acho que é muito mais do que 50, 60 também. Então, assim, fazer análise de recovery value é muito difícil. Não é a nossa especialidade, a gente não faz isso. A gente não é uma casa de distress. Você tem boas casas de distress, já entrevistou excelentes caras que fazem isso, é um outro mundo, é uma outra especialidade. No nosso mundo a gente não quer ser especialista porque quer dizer que a gente não teve que participar de muita reestruturação. Então, assim, a gente tem cautela com lojas americanas, tem uma posição pequena e eu acho que tem um risco razoável do futuro das lojas americanas, porque é um setor que você precisa da confiança do consumidor, né? Que o cara tá comprando, principalmente a loja online. O cara tá comprando um celular que, é caro, que o cara vai receber dali a alguns dias. Você tem o cliente tá correndo um risco de crédito aí, né? Digamos assim. Digamos assim. E é uma empresa num universo extremamente
tem uma concorrência extremamente forte, né? 1000 outras empresas aí, Amazon, Mercado Livre, enfim, lojas, Magazine Luiza. Que a Americanas é um espectro gigantesco, né, de produtos que ele vende, mas não deixa de ser um ambiente extremamente competitivo, e o cara com menos caixa, passando por uma recuperação judicial, você começa a ter mais dificuldade com seus fornecedores para ter bons produtos a preços razoáveis na sua plataforma, e você não tem a capacidade de marketing para estar investindo para sua plataforma tá sendo top of mind. Você procura uma coisa, história vou procurar, sei lá, parafina de prancha de surf, aí, pô, você pode ser o primeiro a aparecer, né, no Google Ads, essas coisas. Então, eu fico um pouco mais pessimista com lojas americanas por causa disso, e aí vai ter muito do argumento que, não, mas ela vai sair da reestruturação com uma dívida equacionada, uma estrutura de capital equacionado. Perfeito, eu não questiono isso. Ela vai sair da recuperação judicial com uma dívida adequada ao tamanho da empresa e ao tamanho do equity da empresa. Agora, se ela vai se manter assim nos próximos anos, depois desses meses aí em pausa por causa da recuperação judicial, eu me questiono. Acho que um exemplo clássico disso é a Oi. Não tinha o bonde da Oi, não tinha agora, de novo, não perdemos dinheiro com a Oi. Na verdade, a gente ganhou dinheiro com a Oi, porque a gente teve uma operação de bonde, que depois eu até posso entrar em detalhes, mas era um bonde que tinha uma garantia, que ele vendeu essa empresa que era a garantia e pré-pagou o bonde. Foi uma puta operação boa. Pode falar palavrão? Pode, aqui é liberado. Mas, mas... quem me conhece sabe que eu quase não falo palavrão. E a história então, da Oi, se parar pra pensar, a primeira recuperação judicial da Oi lá, há 10 anos atrás, quando ela saiu da recuperação judicial, ela tinha uma estrutura de capital equacionada. Ela tinha uma dívida condizente com o tamanho do EBITDA dela e com o tamanho do capital naquela época. E aí, um monte de banco que participou da reestruturação, eu trabalhava no JP Morgan, começou a me ligar. Pô, você não vai comprar o bonde? Pô, é uma empresa que agora tem, sei lá, 2,5 vezes a dívida líquida EBITDA. Você falou, um dos indicadores que você vai querer saber, esse talvez seja o principal para quem opera a dívida. Ela está com baixa alavancagem, ela tem o EBITDA 2 vezes, a dívida 2 vezes o tamanho do EBITDA. Não é uma alavancagem baixa e tudo mais. Eu parava para pensar e falei assim, beleza. Eu fui conversar com o meu analista, que trabalha no JP até hoje, um outro brasileiro chamado Ricardo Schiavinato, um excelente analista também. E ele eu questionava ele, vale a pena comprar esse papel agora? Sei lá, pagava acho que 9% em dólar. Eu falei assim, não vale. Porque hoje ela está com essa estrutura de capital equacionada, mas quando a gente olha para frente, num ambiente extremamente competitivo de telefonia celular, a herança dela da telefonia fixa, que não gera retorno nenhum, etc. A estrutura de capital da Oi vai voltar a piorar. Então, nesse preço, eu acho que não vale a pena. Tenho um medo de ser algo parecido com as lojas americanas. A estrutura de capital sair da recuperação judicial equacionado, mas dali a 2, 3 anos tá desequacionando de novo e aumentando a alavancagem, não gerando caixa e tudo mais. Então, porque é um setor complicado, né? É um setor de capital intensivo, Sim, de alta concorrência. Já é um setor ruim para investir quando tá bom, né? Ele já tem muita competição, margem baixa. Como diz Luiz Barsi, né? Toda varejista um dia vai falir. E é um setor que tem muita competição, margem baixa e imagina ela ficando estagnada, né? Porque são em todas as frentes, né? Tá rolando a pancadaria e amarraram o braço dela. E aí, continua lutando. Mas aí. E como é que vai negociar com o fornecedor? Todo o poder de barganha que uma grande empresa tem vai virar o contrário para ela. Essa dívida que vocês têm vence quando da Americanas? Putz, Renatão. Não, só para fazer uma pergunta hipotética. Assim, supondo que... Eu acho que é 2026, eu acho. Bom, até lá, obrigatoriamente, vai ter que ter havido um acordo. Normalmente, a recuperação judicial dura uns 6 meses, por aí. Então, sim, ela vai sair. Provavelmente, o que vai acontecer? Eu chuto, tá? De novo, a gente não participa. Ele pode pegar todas as dívidas, as chamadas quirografárias, que são as dívidas sem garantia, e colocar tudo no mesmo bolho e emitir uma dívida nova igual para todo mundo. O que a gente escutou é que ele vai dar algumas alternativas, né? Você vai poder escolher, eu quero receber à vista, só que eu vou receber 20% do que você me deve. Me dá 20%, acabou. Você não me deve mais nada e segue-se a vida. E falam que uma outra alternativa vai ser assim, você vai
te devo 100 hoje, vou continuar te devendo 100, só que esses novos 100 reais que eu te devo é um papel de 10 anos, um papel de 15 anos, com juros baixinhos até lá. Uhum. E aí quando você traz a valor presente isso pelo que é o 20%. risco Americanas, vai dar 30%, que se chama haircut de valor presente. Tá. Então é 100 reais, mas No futuro. no futuro. Mas qual era a pergunta hipotética? Não, era sobre isso. Se que vencer antes do... Se vencer antes do acordo sair, mas Não vai vencer, eu acho. acontecer. Mas mesmo se vencesse, não mudaria nada, né? Porque Ia ficar... mais ou menos, a Light não pediu recuperação judicial, mas é isso, você não pode cobrar ela, não pode exercer, não pode forçar ela a pagar nada, você não pode executar a dívida nem nada. A mesma coisa na recuperação judicial das lojas americanas. Mas segundo o juiz do Rio de Janeiro e segundo a empresa Light, não é uma recuperação judicial, deixa isso bem claro. O que é então? Então, não sei. É tipo, é o lobo mau vestido de vovozinha. Falando assim, não, eu sou a vovozinha, eu não sou o lobo mau. Isso se chama Mas justiça freestyle. Você tem nariz de lobo. Não, mas sou a vovozinha. Não, mas você tem orelha de lobo. Direito empresarial freestyle. Não, mas você tem... Então, entendeu? Não, mas não é uma recuperação judicial. Longe disso. E Light, vocês estão vendo luz no fim do túnel? Light, a gente... Desculpa. Boa piada do pavê. Patuts. A gente Toca Trapalhões aí no fundo. A gente não tinha... O subconsciente diz algo de chamar Toca Trapalhões ao se falar de Light. Gostei dessa... Não, foi por causa da piadinha dele. Pode pôr a música da praça também. Sei. É o seguinte, a gente não tinha posição de Light. Porque a gente achava que era uma tese de investimentos tanto quanto complicada. O principal argumento de quando a Light fazia um roadshow para vender o título, vender a debênture ou o bond lá fora, o bond ele emitiu lá atrás, ainda morava em Londres quando eles emitiram, mas foi o mesmo argumento. Assim, não, a concessão vence em 2026, mas os ativos residuais, digamos assim, para deixar uma explicação um pouco mais fácil, os ativos não amortizados, os ativos que é da concessão, que ainda valem dinheiro, o poder concedente teria que pagar a Light, e com esse dinheiro a Light poderia pagar o credor mesmo no cenário de não rolagem da concessão. Ela fala que tem mais ou menos 10 bilhões de reais para receber desses ativos não amortizáveis. A gente entende isso, mas a gente sempre foi muito reticente porque isso nunca foi testado no Brasil. Nenhuma concessão de distribuição de energia não teve a concessão prorrogada. Então a gente não sabe quando isso acontecer, você não sabe qual é o processo da empresa ser ressarcida por esses ativos que vão ficar na concessão, mas não foram amortizados, ou seja, ela teria que receber esses 10 bi. Então a gente não sabe quanto tempo demora, qual é a precificação desses ativos, como você vai receber um precatório, vai ser o novo concessionário que vai te pagar. Enfim, tinha um monte de incertezas ali que a gente olhava e falava assim, pô, eu não acho que eu estou sendo bem pago para correr esse tipo de risco, falando que Light pagava a CDI mais 2 e alguma coisa nos títulos locais. Além disso, operacionalmente, a Light tem problemas, e aí não é problemas de gestão, é problemas da área, da concessão. Você tem famoso, né, é público e notório, as perdas não operacionais, né, que falam, o roubo de energia lá no Rio, e aí a empresa, acho que para cada que ela compra de energia, ela consegue recolher 0,4. Então, realmente fica um business muito difícil que tem que ser equacionado. Eu acho que vai ser... A ANEEL, credor e empresa deveriam sentar e discutir, porque diferente de uma varejista, diferente do que aconteceu com o Oi, ali tem uma outra história, né? É um business muito mais estável, com fluxo de caixa muito mais previsível. Enfim, acho que você tem uma certa saída. O problema é mais a governança corporativa ali, né? Então, de novo, o problema... Os sócios não acionários da empresa. O problema é que eu acho que a empresa ela tomou uma decisão, no mínimo precipitada, de fazer essa recuperação judicial, que não é recuperação judicial, falando que tinha risco de corte de luz na área que ela atua, etc., que é uma falácia, obviamente, né? Se isso acontecesse, a ANEEL faria
a intervenção, como ela já fez em outras situações muito parecidas, e não deixa a energia não deixa de ser distribuída. O Rio de Janeiro não vai se apagar se isso acontecesse. Mas a empresa, o acionista e a nova administração está tentando maximizar, como deveria ser, né, o interesse de todo acionista, maximizar o valor do equity, mas eu acho que as estratégias que eles estão tomando no médio e longo prazo não vai fazer isso, vai ser ao contrário. Eu acho que isso aumenta a possibilidade do equity valer menos. Assim, hoje o mercado é muito diferente do que era o mercado de 20 anos atrás. Assim, se você pegar o novo CEO da Light, o Otávio, ele foi CEO da Semar. E ele fez um baita de um trabalho na Semar. Porque... Semar é do quê? Do Maranhão? Semar era a Companhia Energética do Maranhão, que também fazia distribuição, que também quebrou, defaultou um papel, lá em 2001, se não me engano, 2002. Só que naquela época, os papéis eram detidos principalmente por bancos e assets de grandes bancos, não existia um mundo de assets independentes. As assets dos grandes bancos naquela época, 20 anos atrás, ela se miscigenava muito mais com a tesouraria e com as posições de crédito do banco do que é hoje, né? Hoje tem um Chinese Wall completamente separado, estruturas de decisões completamente segregadas, o officer que cuida da companhia e que faz operações de crédito para o banco não apita e não diz nada para as posições do asset dos grandes bancos. Mas isso há 20 anos atrás não era assim. Então, lá atrás, a GP comprou a Semar por acho que R$1 na época, mas já meio que acordado com os credores que teria um abatimento na dívida para eles fazerem a empresa funcionar, e a empresa ficar de pé. E naquela época, pro credor, essa solução, eu imagino que ele, ao olhar aquele tipo de solução, ele via que o que ele receberia de volta seria muito mais do que ele ficar brigando com o antigo controlador, não aceitar esse desconto e ver o que aconteceria. Hoje o mercado é muito diferente, né? A primeira regulação por parte da ANEEL mudou. Depois dos eventos da CELPA, as empresas não podem pedir recuperação judicial, apesar de ter pedido, mas não poderia ter pedido recuperação judicial. E hoje boa parte da dívida não está nos grandes bancos, tampouco nos grandes assets. Ou mesmo nos grandes assets, os grandes assets hoje têm uma completa autonomia sobre a decisão do que fazer com essa posição. A gente comprou o papel depois que caiu, quando já estava operando a percentual do valor de face, quando já tinha um desconto significativo do valor de face. Estamos participando do grupo, mas, de novo, é uma posição pequena, a gente acha que tem muito mais valor do que chegou a negociar 28%, 27% do valor de face. A gente acha que o valor a ser recuperado é muito grande, porque a empresa tem o seu valor e, assim, acho que bem negociado a renovação da concessão, dando uma certa... A Light tem garantias para dar, tem contas de luz para dar, etc. Tudo isso, acho que dá você tem a gente acha que a recuperação vai ser muito, muito grande, eu diria par. Porque se você acha que o debenturista vai dar um desconto do valor de face da dívida nessa renegociação, se o debenturista fizer isso, se o credor fizer isso, a gente vai partir do pressuposto que o equity vale zero. A estrutura, assim, quando eu fiz a administração de empresas, acho que isso não mudou nos últimos 25 anos. Você tem a estrutura de capital, dívida sênior, dívida subordinada e equity. Se a dívida sênior vale menos que par, quer dizer que tudo que está embaixo vale zero. Então, se a empresa acha que vai dar um haircut de 30% nos debenturistas, quer dizer que o equity dela não vai valer zero. Então vamos trocar esses 30% por 95% do equity da empresa. Eu participei de uma reestruturação quando eu estava no JP Morgan, que a gente acabou fazendo isso. Acho que um parênteses importante, de 70 e poucas reestruturações que tiveram nos 7 anos e meio que eu fiquei lá fora, em mercados emergentes, eu participei só de 3. Não é que eu tenho uma baita de uma experiência em reestruturação, mas uma empresa da Colômbia de petróleo chamava Pacific Rubiales. Ele não só perdeu uma concessão, uma das áreas mais importantes venceu o contrato de concessão, como foi um momento que o petróleo estava 30, 35, 40 dólares, lá 2015, 2016. A empresa falou, não tenho como pagar,
começou a renegociar, etc. Os grupos dos bondholders, a gente participando, a gente contratou um advogado e uma empresa especialista em refinanciamento, né, em um assessor financeiro, e o que acabou? Os credores ficaram com 90% da companhia, em ações da companhia. A gente deu um DIP, né, um Debtor in Possession, é um empréstimo, é uma grana nova para a empresa, que é sênior em relação a todas as outras dívidas, para a empresa conseguir sobreviver, mas ficamos com 90% do valor da empresa, do equity da empresa. Se a Light se a Light quiser seguir por esse caminho de querer fazer um haircut na dívida, o risco é a solução ser muito parecida. Tá bom, se o equity vale 0, vamos transformar a nossa dívida, tem 11 bi de dívida, quanto é o market cap da Vale? Da Light? Da Light. Não sei, não sou. 1 bi, 700 milhões, beleza. Baixo. Então, 95% da empresa virou dívida, 5% é dos antigos acionistas. Isso aí é finanças 1, né? Na época que eu fiz minha faculdade. Que beleza. A gente fala pensei que ia ser um papo mais tranquilo, né? Mais levinho. O cara já falou de Americanas, ele já falou da Total P, falou de Light. Agora, o curioso é que aqui, né, vocês têm 12, 24, 29, 33 meses de cota, vai entrar no 34º. A cota nunca terminou um mês no negativo. É normal isso para um fundo de crédito ou vocês têm um perfil mais conservador? Esse fundo tem um perfil um pouco mais conservador, sendo bem sincero. Nesse ano que a gente tinha lojas americanas na carteira em janeiro, mesmo em janeiro a gente terminou positivo, primeiro, a gente tem um fundo que ele é multi-estratégia de crédito, né? A gente tem a carteira de bonds que performou extremamente bem em janeiro e ajudou a pagar a conta de Light. Tem a parte de produtos estruturados, os FDICs, as debêntures financeiras, que tem um carrego maior também, que também ajudou a pagar o resto da conta de lojas americanas. E o CDI alto também acaba ajudando, né? Mas eu acho que, na minha cabeça, ele é um fundo mais conservador de crédito. Quando a gente montou a nossa estratégia de negócios, esse era o desenho do fundo mais conservador que a gente quer ter. Mas se você olhar o que a gente faz nesse fundo comparado a outros fundos de crédito, ele não é, ao contrário, ele é um pouco mais agressivo que a maioria dos fundos D30 de crédito. Porque, por exemplo, a gente é muito ativo no mercado de bonds lá fora, hedgeado para real, tentando minimizar o risco de mercado e tudo mais, mas isso dá uma volatilidade maior. Tem a história da Total P, que me fez envelhecer uns 5 anos em 2 meses, mas eu acho que nesse espectro de... Quando você pensa num produto que vai buscar CDI mais 2, 2,5, CDI mais 3, acho impossível não pensar que esse produto vai ter uma certa vol, que não existe almoço grátis. Então eu entro nesse aspecto aí um pouco mais conservador. E, bom, tem alguma... É que eu queria fazer de estourar mas eu tempo. queria só fazer uma pergunta para você que pudesse ser bem objetivo, Eduardo, que é assim, o que é a grande lição desse caso de Americanas, tanto que vocês tiveram ali ou que o investidor pode ter? Acho que a grande lição você... Isso, a gente conseguiu aplicar isso, mesmo tendo perdido dinheiro depois. É você ter tamanhos adequados para o risco que você está correndo. É muito dinâmico isso, né? Sua percepção de risco para uma determinada posição pode aumentar e diminuir ao longo da vida. Você está carregando aquilo, mas acho que é sempre você ter... Uma coisa que eu gosto, acho que para fundos de crédito isso ajuda, é um cheque de realidade, assim, é um teste de realidade, assim, tem essa posição. Se essa posição der problema, se essa posição começar a operar estressado, eu vou perder isso. Perder nominalmente, sei lá, 0,5%. Se eu tenho, imagina, lojas americanas, eu tinha, para arredondar as contas, tá? Eu tinha menos que isso, mas se eu tivesse 4% do papel, e aí acontecesse o que aconteceu, e o papel fosse negociar 50% do valor de face, eu teria perdido 2% no meu fundo. Um mês de CDI é mais ou menos 1% do fundo inteiro, né? E o resto vai 1,30, 1,40, ou seja, uma posição
eu teria entregado um mês inteiro de rentabilidade nominal, não acima do CDI, hein, nominal, por causa dessa posição. Então, eu acho que Light... Caceta. Americano. Lojas americanas, e Light, por consequência também, o tamanho da posição que a gente tem hoje nos fundos que a gente carrega hoje, essa posição de Light, é importante você fazer essa análise de estresse, digamos assim, e ter o tamanho adequado para essa posição. Às vezes você erra, obviamente. Claro. Como o tempo vai estourar, eu vou colocar as perguntas que eu ia fazer no ping-pong. Então aí você pode responder num bate-pronto, porque o ping-pong a gente já tem os livros. Mas antes a gente precisa entregar para o nosso convidado o presente que a gente sempre dá para os nossos convidados aqui. O que é isso, Renato? O que será que é? É uma camiseta do Market Makers igualzinha a essa que você... Não é igualzinha a essa, mas mais ou menos do mesmo estilo da que você está dando. Tem uma debenture aí, no caso de hoje é uma debenture, né? Uma ação. Aí, tá aí. É original. É original. Você não vai achar no... Não, a original é a primeira que eu vi. Isso. Não tá no varal do Pra Quem Voa. Não tá no... Ainda. E se você quiser ter uma camiseta do Market Makers, entra lá em mmakers.com.br/loja e usa o nosso cupom MMakers15 que você vai ter 15% de desconto. Do valor de face. Do valor de face. E você pode vir aqui, andar na Faria Lima, que vão falar, esse cara aí entende de investimentos. Muito bom, muito bom. Sempre falam isso pra gente, né, Salom? Falam? Não, pra mim não. Eduardo Alhadef, vou colocar no ping-pong, além das perguntas do livro, da música e o convidado, perguntas que a gente não teve tempo de fazer aqui. Manda. Está preocupado com o setor de varejo diante da crise que a gente está passando agora? Preocupado não, cauteloso. E cauteloso para um gestor de crédito estou comprando... A gente aumentou, a gente tinha só lojas americanas, muito pouco, mas a gente fez a nossa analista que cobre o setor, ela olhou todas as empresas que têm debentures, e aí a gente selecionou uma e estamos em vias de selecionar a segunda para comprar. E assim, a gente comprou a debenture de Guararapes, que era negociada a CDI mais 3 e foi para CDI mais 8. A gente fez a nossa análise, estressamos, etc. A gente acha que nada paga CDI mais 8 de graça, né? Você tem um certo risco agregado, mas a gente viu um valor interessante, um risco-retorno interessante. Tem outros papéis que a gente olhou e falou assim, eu não tenho confiança, mesmo a CDI mais 10, mesmo a CDI mais 15, eu não tenho confiança em comprar esse papel. E não compramos. E sem citar nomes, se citar melhor ainda, mas tem alguma empresa ou setor que vocês falaram, nossa, isso aqui vai dar ruim? Não tem um setor, um nome que a gente acha que vai dar ruim. Eu acho que para dívida tem um setor que eu investi pouquíssimas vezes na minha vida e mesmo assim não foi uma experiência agradável, é a companhia aérea. Mas, puxa, mas isso aí por um setor, assim, super intensivo em capital, com uma concorrência super complicada e super sazonal. Sim. Então, assim, se você gosta desse tipo de setor, eu prefiro investir em equities, acho que faria mais sentido do que dívida. Então, muita turbulência nesse setor. E, assim, não decola, né? Lembra que a gente cada analista cobre 50, 60, 70 nomes. Puta, eu não preciso olhar as 6, 7 empresas de companhia aérea da América Latina. Eu tenho mais 400 para olhar. Quanto da carteira não é Brasil, em percentual? A gente está com muito pouco em bonds hoje em dia, porque a volatilidade aumentou, tem essa história se o Fed vai terminar ou não o aperto monetário, se os Estados Unidos vai entrar em recessão ou não, e se entrar em recessão, o que vai acontecer. Enfim, eu acho que o risco-retorno de bonds, que já teve momentos muito bons, não é o melhor agora. E como só a parte de bonds que eu posso ter fora do Brasil, hoje o Ibuna Credit, a gente está com... Eu escrevi hoje no comentário mensal, está com 7% só em bonds, ele pode dar até 20%. Só que do 7%, eu chuto que 5,5% é fora de Brasil. Quando a gente pensou no produto, já que eu tenho bonds, já que o resto do fundo é Brasil, prefiro estar fora de Brasil para ter uma carteira menos correlacionada. E aí janeiro, você vê que janeiro isso foi uma coisa que funcionou. Porque o Brasil ficou um pouco pior por causa das lojas americanas e todos os efeitos secundários disso, e o resto de América Latina passou ao largo. Então eu gosto dessa diversificação. Legal. Bom, tinha muitas mais perguntas para fazer. Confesso que eu me surpreendi que esse papo rendeu. Pois é, que a gente renda fixa ser um pouco mais... Não ia render nada.
Ia ter que pôr café aqui dentro. Bom, vamos lá então para a biblioteca Market Makers, aquele momento que a gente enriquece o nosso acervo literário. Eduardo Olhadef, a gente quer um livro de mercado, um livro de fora do mercado e uma anti-recomendação de livro. Para começar, o de mercado. Cara, eu gosto muito, e tem aqui na entrada de vocês, foi acho que o primeiro livro de mercado que eu li em 1998, 99, o Liar's Poker, do Michael Lewis. É um clássico do mercado, ele conta a história da Salomon Brothers. Nada a ver comigo. Da mesa de renda fixa, inclusive o cara, o famoso lá, o Head, foi o cara que começou a fazer o mundo de distress bonds ou junk bonds, etc. E eles zoavam as pessoas que faziam equities. Falavam assim, do jeito que você vai acabar fazendo equities em Houston, porque o mundo de renda fixa, principalmente nos Estados Unidos, é infinitamente maior, né? O tamanho do mundo de bonds lá, quer seja de treasuries ou de empresas investment grade, é bizarramente colossal. E tem muito dinheiro para se fazer, naquela época mais ainda, mercados menos transparentes, etc. Não tem bolsa, era tudo balcão, etc. E foi um super aprendizado, uma leitura fácil. Naquela época eu nem sabia que eu ia acabar fazendo renda fixa, por sinal. Achava que mercado financeiro era só ações. Isso, eu tava na faculdade ainda. E um livro de fora do mercado? Então, essa é uma boa pergunta. Eu vim pensando em dois. Assim, o mais recente que eu li, como eu sou um ex-corredor e tentando voltar a ser corredor de novo, e o Rodrigo Azevedo, sócio lá da Ibiúna, ele bateu o meu melhor tempo de maratona, de meia maratona, e fica pondo pressão em mim. Então, acho que vou ter que repensar a minha aposentadoria nas corridas. Eu li um livro chamado Born to Run, que é do McDougall, que é um repórter americano que corre e sempre se machucava. E aí ele descobre, são duas histórias em paralelo, um treinador que faz você correr naturalmente, com tênis pequenininhos, etc. Ele descobre uma tribo no México, no deserto mexicano, de corredores. Os caras correm tipo uma maratona por dia entre os vilarejos e tal, tudo correndo com sandália de borracha de pneu. Então é bem legal essa história. Pra quem gosta de correr, quem gosta de esportes em geral, é um baita de um livro. Eu gostei muito do Born to Run. Pô, legal. O Rodrigo Azevedo, maratonista, será que ele corre mais que o CDI, Renato? Hoje em dia não. O CDI, talvez ele é o maior maratonista aí do mercado. Verdade. Pô, ele acabou de correr Londres, que eu corri Londres também, ele fez um tempasso de 3 horas e 43, eu acho. Vocês foram junto correr? Não, eu corri em 2016. Eu tô aposentado na corrida. Por isso que eu não vou conseguir bater o Pensei que ele foi junto pra... Quase, não vou deixar ele voltar pra Londres. Eu vou tirar minha aposentadoria porque ele fica pondo pressão nos tempos dele. Agora, a anti-recomendação de livro. Aquele livro que você não daria nem pessoal da Light. Isso aí, então... Vou falar isso que ele é debenturista da Light. Não. A gente vai negociar e acho que a gente vai entrar num acordo, vai ser benéfico para todas as partes. Mas a história um livro ruim, eu apesar de ser cabeça dura e querer, assim, não largo o osso, o livro ruim é chato de não ler até o final, né? Sei lá, vieram alguns... A vida é muito curta pra ler livro ruim, né? Cara, eu tentei ler um livro do Salman Rushdie, que não é o Versos Satânicos, era um outro lá, assim, eu nem lembro o nome, isso foi há 15 anos atrás. Acho que foi Furry, se não me engano. Eu sei que eu li até o final, acho que entendi 20% do livro, era em inglês, mas mesmo assim... Então, assim, o cara é um gênio, né? Mas é difícil, bom, tem coisa dele que é difícil de ler. Então, aí, sei lá, eu precisava dar uma chance de novo, talvez googar e ver qual é o livro fácil pra começar. Porque o que eu li, eu falei, Jesus, eu não tô entendendo nada. Ele mistura coisas fantásticas com esse livro é isso. Era um cara que chega na ilha de Lilliput, que é um gigante, que é amarrado pelos anõezinhos da ilha. Que é o Gulliver, né? Que é do Gulliver, exatamente. Eu não tava entendendo nada. Então, não é o pior livro que eu li, mas, pô, é complicado. E eu li um livro do Paulo Coelho quando era adolescente também, chamava Valquírias, que eu falei, que livro horroroso. Pô, mais uma citação ao Paulo Coelho aqui. Como eu gosto do Salman, eu vou colocar Valquírias. Boa. Eu vou dar uma chance de novo. Isso aí é que depois você tem filho, é um bom critério. Estão agora começando o mais novo já tem 8, então agora começa a ter tempo de novo pra ler. Sim. Porque, puta, nos últimos 10 anos, eu adorava ler, sempre li um monte, mas eu fiquei 10 anos lendo muito pouco. Lia nas férias, um livro por ano. Agora, a música. Uma música e por quê? Uma música, pra mim, é Starway to Heaven, Led Zeppelin, que eu acho a música mais incrível de todos os tempos. Assim, uma música só, né? Tirando ela. Eu acho ela
demais. É uma música completa, harmonicamente, ela muda, né? O passo da música ao longo dela. Eu acho lindo demais. Você falou da música como se fosse um Masterchef falando de um prato. Não, né? essa música é outra música. Que música. E para fechar, um convidado que você gostaria de ver aqui, sentado no seu lugar, contando a história pra gente aqui no Market Makers. Eu trabalhei com ele no BBA quando eu fui trainee, depois que eu passei na mesa do Pedro, eu passei numa mesa comercial e eu passei na mesa de derivativos, e quem tocava derivativos era o Ferrari e o trader era o X, Eduardo Câmara Lopes, que depois virou CIO do Itaú. X? O apelido dele é X, o nome dele é Eduardo Câmara Lopes. Por que X? Você pergunta pra ele quando ele vier aqui. Toma essa. Não Eduardo tem- Câmara Lopes. Eu era trainee no começo dos anos 2000. Você acha que eu tinha moral de falar assim, ô malandro, por que você chama X? Não, mas é Se meio- eu fizesse é meio- isso, eu ia pegar café pro resto da minha vida. Mr. M, sei lá, é uma coisa, o cara ninguém viu a cara dele. Não, Não, o X eu é legal porque o X ele já trabalhou, ele já teve a asset dele, trabalhou pra Ashmore, o último, ele era o CIO do Itaú Asset, então ele tá no mercado há 25 anos, assim, tem manda muita história. Manda um zap Manda um pra zap ele pra quando o ele. episódio for pro ar. A primeira coisa que ele vai ter que explicar é isso do X. Eu já conheci um FX, que um cara era muito função, aí o apelido dele era FX. E eu conheço o X antes, na verdade, agora que eu lembro, tinha esquecido disso. F de X. F de X é uma boa. Que era muito função, Tá o cara de- agilizado. É. Mas você conheceu ele onde? Não, antes, porque eu adolescente jogando tênis, ele joga tênis bem pra caramba. E E conheci aí, ele nessa época. Boa. Eu queria pegar mais histórias do Cerise. Também teve tanta coisa que a gente não falou aqui. pois é. Mas, infelizmente, o A gente tem nosso que fazer um outro tempo... episódio. Tem uma dois, história não. muito rápida do Cerise, ele tinha Só uma se for posição muito boa. Eu era, comecei assim, 2 meses de banco, ele tinha uma posição gigante em TLPP4, a Famosa Telesp. Telesp. E aí a Telefônica ia fazer uma troca de ações. Você ia trocar a TLPP4 pela Telfi, que é a ADR de Telefônica. E era um puta prêmio que ele tava pagando. Aí tava eu e o Marcão, que era o trader dele, né? Era pequenininha a tesouraria. Era o Pedro, o Marcão e o trainee que passava lá a cada 3 meses pra rodar as planilhas, posições, etc. Então tava eu e o Marcão lá, rodando as planilhas de manhã e tal. Veio a notícia, o Marcão mó feliz, tal, o Marco Friedheim. E aí o Pedro tá entrando na tesouraria, acho que alguém já falou, o Marcão falou, Pedro, vai ter troca de ação, não sei o que lá, 25% de prêmio, o negócio era uma posição gigante que ele tinha. Como trabalhava de paletó naquela época, ele pegou o paletó, fez assim com o paletó. No BBA, super sério, né? Os donos, ele fez assim com o paletó. E saiu correndo com o braço levantado assim, tipo fantasminha. E, pô, tipo jogador de futebol, quando faz seu caminho. puta porrada que ele deu, né? Foi um puta PNL. Então essa foi uma boa história. Comemoração estilo Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, assim, né? Ele vai negar, mas Não, aconteceu. Ou então ele vai te xingar bastante, né? Se ele não quiser ou revelar então- essa história. É, mas mas a história não que no ganhou... Twitter, porque lá no Não. Twitter ele não. Bom, Pô, ele chegou a me bloquear no Twitter. Sério, por quê? Sei lá. Depois ele me desbloqueou. Ele Pô, bloqueia eu todo mundo, tenho, ele bloqueia caralho. amigos, né? Ele bloqueia amigos, aparentemente. Enfim. bom, estamos torcendo pra ele voltar pro Twitter. Eduardo Olhadef, quero agradecer demais sua participação aqui no episódio 43 do Market Makers. Espero que você tenha gostado. Pô, adorei, obrigado. Assim, sempre é um enorme prazer dividir esse tempo com vocês. Valeu demais. Você gostou, Renatão? Adorei. Então, muito obrigado pelas perguntas pertinentes. Vai ter 2 semanas de folga aí. E eu vou ter minhas mini férias aí. E não, né? 2 semanas Você já é vai ter férias. semanas Né? de férias. Ah, vou ter férias de você, tá É, bom. você vai ter férias de mim. Entendi. Eu vou ter férias Ótimo. do mercado e você vai ter férias Tá. de mim. Muito E feliz. vocês vão ter 2 semaninhas aí de episódios especiais com o Renatão, mas eu volto lá pra semana do dia 22. Mas toda quinta-feira tem episódio novo aqui no Market Makers no YouTube. Deixa aquele seu joinha para esse vídeo chegar pra mais gente. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum episódio novo. Eu me despeço aqui. Um beijo grande no coração e tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio de compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais de nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers,
canal em que disponibilizamos relatórios de análise e a nossa carteira recomendada de ações aos assinantes. Clique no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.